vocês é o Guilherme Carvalhal e no vídeo de hoje nós vamos começar uma nova série falando sobre sociologia. Então deixa aí a sua clicada em curtir e se inscreva para acompanhar o nosso conteúdo. No vídeo de hoje a gente vai começar uma série falando sobre a trilogia A Era da Informação do sociólogo espanhol Manuel Castells. Essa trilogia é composta pelos livros A Sociedade em Rede, O Poder da Identidade e Fim do Milênio. Então, em cada vídeo dessa série, vou estar comentando sobre uma dessas obras. Para a gente falar do Manuel Castells, é importante primeiro saber o pensamento geral dele. Ele é um sociólogo, ele faz muitas pesquisas empíricas, ele tem uma diversidade bem vasta de pesquisas que ele fez em vários países, e o foco dele é estudar como a tecnologia da informação afeta a sociedade humana. E ele vem trabalhar então um conceito de era informacional, que é uma estrutura que se torna mais preponderante a partir da década de 1970, basicamente movimentada pelas estruturas de computadores, de redes de informação. E ele nos diz que isso mudou completamente a relação do ser humano com o mundo. A nossa era da informação atual modificou desde relações mais básicas, como, por exemplo, um namoro, relação com família, com amigos, até estruturas macro, como relações políticas entre países e questões econômicas. Então vamos ver o que o Manuel Castells nos fala no primeiro livro dessa série, que é A Sociedade em Rede. O Manuel Castells, ele é um teórico e ele trabalha muito com pesquisas empíricas, com dados. Então, esses livros dele têm uma quantidade muito grande de gráficos, de dados, de estatísticas, de construções históricas, de fatos, etc. E ele usa isso para ilustrar a forma como a sociedade veio se modificando ao longo desses últimos anos. Então, ele vem nos falar sobre como surgiu a ARPANET, como começou a crescer as redes de computadores, como começou a surgir a rede de computadores na França, com o sistema paralelo, e todo esse processo que levou a nossa sociedade informacional atual. Nas questões das proposições em si que o Manuel Castells nos faz, como eu já disse, ele aponta que todas as relações humanas na atualidade são alteradas, são afetadas por essa rede de informação. E ele nos coloca que isso gera uma mudança muito significativa na percepção do indivíduo com relação a tempo e com relação a espaço. Eu não sei, por exemplo, de onde vocês estão me vendo. Eu estou no interior do estado do Rio de Janeiro. Possivelmente você pode estar em várias cidades do Brasil, quem sabe até em outros países. Ou seja, uma relação de informação, de divulgação de informação sendo mediado através de um fluxo dentro de uma rede de informática. Então, toda a relação de tempo e de espaço é alterada através dessa informação. Uma relação que talvez você precisasse ir numa biblioteca para estudar sobre as ideias do Manuel Castells, ou então assistir uma aula, você pode estar, por exemplo, aprendendo vendo um vídeo no YouTube, se deitado na sua cama com o celular ou o computador no colo. Se a gente pensar uma pessoa no Brasil que tem um conhecido no Japão, consegue mandar uma mensagem instantânea e receber a resposta instantânea. Se a gente pensar há 200 anos, mandar uma mensagem do Brasil para o Japão talvez fosse possível. É difícil saber se havia uma rede de correspondência que fizesse uma mensagem chegar tão longe. E caso existisse, quanto tempo levaria para chegar e para haver uma resposta? Ou seja, a nossa relação com a tecnologia da informação alterou toda a relação com a realidade, mudou tudo. A gente tem muito mais acesso à informação, muito mais contato com novidades. E isso torna também a nossa vida muito mais corrida, muito mais acelerada.
há 30 anos a pessoa saía da porta do seu emprego e o trabalho ficou lá no emprego. Hoje em dia a pessoa pode levar trabalho para casa, no e-mail, no notebook, ou então o patrão pode localizá-lo a qualquer momento através do celular. Então as relações elas foram profundamente alteradas. Um ponto importante que o Manuel Castells nos fala é sobre a geração de fluxos. Esse termo é muito importante na fala dele, porque ele pensa que a sociedade, ela, nessa era informacional, ela é sustentada através de diversos tipos de fluxos. O fluxo nada mais é do que as relações que se formam através dos vários atores dentro de uma rede. Por exemplo, a gente pode imaginar uma pessoa que mora no Rio de Janeiro, que suponhamos tem um determinado problema de saúde raro e vai localizar em Belém do Pará um médico que possa atendê-la. E ela vai, viaja, consulta esse médico e resolve o seu problema. Ou seja, a gente tem um fluxo de informações que gerou numa determinada ação. A pessoa encontrou o médico, marcou uma consulta, viajou, consultou e depois retornou para a sua casa. A gente pode imaginar uma pessoa em São Paulo que presta serviço para uma empresa francesa, por exemplo, através do computador. Então a gente tem uma distância, mas essa distância é suprida por esse fluxo que se dá através da informação. Eu posso imaginar uma loja em Porto Alegre, um cliente chega nessa loja, pede um determinado produto, eles estão sem estoque e o gerente da loja consegue se comunicar com uma fabricante na China, uma distribuidora na China, para pedir a reposição desse determinado produto. Ou seja, a gente tem toda uma estrutura de fluxos funcionando e criando contatos ao longo do mundo. Outro termo importante que o Manuel Castells trabalha também é o de nó. Ele fala que determinadas cidades funcionam como nós. O nó seria justamente um local onde acumula uma grande quantidade de fluxos. A gente pode pensar São Paulo, por exemplo, onde diversos fluxos culminam nela. Por exemplo, a Bolsa de Valores do Brasil funciona em São Paulo. Então, a gente tem um determinado fluxo de grande movimentação centralizada em São Paulo, nas grandes cidades ao longo do mundo, como Nova York, Berlim, França, Tóquio, são determinados nós que vão gerar toda uma comunicação ao redor do mundo. Vão ser pontos onde boa parte desses fluxos vão estar centralizados, vão fazer com que essas relações aconteçam. Como eu falei, o Manuel Castells ele aponta que a era da informação afeta os seres humanos em diversos segmentos e um dos segmentos mais importantes que ele aponta é com relação à economia. A economia, após o advento aí dessa sociedade da informação, ela mudou completamente, porque ela agora se dá através desses fluxos. Então, como a gente pode imaginar uma economia através de fluxos? Se a gente pensar em 1920, se algum empresário construísse uma fábrica no Brasil, essa fábrica iria ficar funcionando no Brasil até a falência, até algum problema maior, fazer com que ela acabasse. Na sociedade em fluxo, essa relação de trabalho, de economia, ela é muito mais fluida. Vamos pensar isso através de um exemplo. Imagina um grupo de investidores estrangeiros, digamos dos Estados Unidos, ela invista numa fábrica no Brasil, ela subcontrate uma fábrica existente para fazer um determinado produto. E aparece uma oportunidade de uma outra fábrica na China que fazer o mesmo produto a um preço mais barato. O fluxo sai da relação Estados Unidos e Brasil, vai para uma relação Estados Unidos e China. Por quê? O capital hoje em dia ele é muito mais volátil. As relações em fluxo existentes fazem com que as relações de economia também mudem com muita facilidade. Quando a gente vê uma notícia, por exemplo, de uma queda na bolsa, uma grande retirada de dinheiro da bolsa de São Paulo ou da bolsa de qualquer outro país, a gente nada mais está vendo que uma economia que funciona em fluxos que vão e vêm em altíssima velocidade, que se modificam em altíssima velocidade. E isso gera um enorme impacto dentro da economia, porque isso gera uma grande insegurança, isso faz com que as relações econômicas se tornem fluídas, e isso afeta a perspectiva
do ser humano, do indivíduo. Imagina você, por exemplo, trabalha numa fábrica, você depende do seu emprego para sustentar sua família, e uma mudança de fluxos numa economia global pode fazer com que aquela fábrica onde você trabalha simplesmente feche e vá aparecer em algum outro local. Um outro ponto que o Manuel Castells também destaca, e é muito importante, é que essa nova economia, através de fluxos na era informacional, ela também é um novo gerador de desigualdades sociais. Por quê? A era informacional faz com que a informação se torne um dos principais ativos dentro da economia. É extremamente necessário profissionais cada vez mais capacitados, porque as tecnologias elas também avançam em altíssimo ritmo. Então a gente pode pensar tanto a nível individual como até em nível nacional, como isso é afetado. A nível individual, é o profissional que se torna obsoleto. Imagina uma pessoa que trabalha numa fábrica, uma determinada tecnologia é criada, essa pessoa não aprendeu a lidar com essa nova máquina, ela perde seu emprego. Ou então uma máquina que ela possa funcionar sozinha e substitui alguns empregados dentro de uma determinada empresa. Ou seja, o desenvolvimento tecnológico gera também uma desigualdade a nível individual na economia. Os seres humanos precisam, então, ficar cada vez mais acelerados para estarem sempre se adequando a uma economia que ela muda constantemente. Ou seja, aqueles que não tiveram capacidade, que não tiveram oportunidade de estudar, de se qualificar, ou aqueles que ao longo da sua vida, por qualquer motivo que seja, não conseguiu se atualizar com relação às mudanças do mercado, tem um enorme potencial de se tornarem novos excluídos do mundo. E a nível nacional, o que a gente pode pensar também que algumas nações possuem mais e menos tecnologia. Os Estados Unidos possui, a nível nacional, mais tecnologia que o Brasil. E o Brasil, a nível nacional, possui mais tecnologia do que o Lesoto, talvez, do que alguns países que são bem mais pobres. Então, a era da informação gera também novas desigualdades entre os países. Alguns países que possuem conexões à internet mais rápidas, que possuem uma população inserida dentro da tecnologia, dentro da internet, dentro dessa rede de informação com um nível maior do que os outros. Como eu falei, uma pessoa no Brasil poderia atender uma empresa na França. Será que a população em países mais pobres que o Brasil teria essa mesma oportunidade? Então, o Brasil seria menos excluído do que algum país, por exemplo, da África, porém seria excluído em relação a países como a França, a Inglaterra, os Estados Unidos. Ou seja, dentro dessa economia da era informacional, existem novas formas de desigualdades e elas estão afetando a relação do ser humano consigo mesmo, com seu trabalho, com a sociedade e com o mundo que existe ao seu redor. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até ao nosso próximo encontro.